Bom dia, graça e paz, que o nosso Pai de amor esteja com cada um de vocês, os que estão sintonizados na Rádio Alilaba, até mesmo aqueles que irão chegar, para que a nossa mensagem de hoje mova o seu coração para compreender o que o Espírito Santo quer nos ensinar no tema de hoje, pois realmente nada trouxemos para este mundo, por isso também nada levaremos. Eu encontrei uma fala que retrata bem o nosso tema de hoje. Não sei se a pessoa conhece a palavra, ou se falou por ser conveniente, ou pegou um versículo isolado e resolveu filosofar porque achou bonito, mas afinal, hoje em dia, tudo que se refere às falas de Jesus Cristo são de grande fonte para muitos comercializarem, né? A frase diz o seguinte: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Essa fala ela é da autora Patrícia Salles. Inclusive, essa autora, essa pessoa, ela não é conhecida, eu acredito, porque eu procurei encontrar através desse nome alguma coisa, mas é um nome muito comum, né? E tem muitas Patrícias Salles. Mas eu fui tentar fazer essa busca para ver se eu descobri alguma coisa a mais sobre essa pessoa, né? O que eu quero deixar claro é que em 1 Timóteo 6,7 diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Paulo aqui, ele deixou muitas orientações para aqueles que estavam ali como servos, e também são orientações para nós hoje, porque os sentimentos, os comportamentos e as atitudes de muitos naquela época continuam sendo os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos e atitudes das pessoas de hoje, né? Não é diferente. E quando ele abre a boca para falar essas palavras, ele via que o povo estava mais preocupado com os bens materiais e deixando suas vidas espirituais de lado. Estavam preocupados em ganhar mais, ter mais bens, ser mais prósperos que os outros que ali estavam, e a sua vida espiritual estava sendo deixada de lado. E hoje, quando as pessoas querem algo mais, construir patrimônios grandiosos, o que elas fazem? Elas buscam fazer atividades ou trabalhos, realizarem trabalhos que de forma incansável atinja uma fonte maior de renda para elas, né? Tendo uma conta mais gorda, e elas se enganam e não deixam que o Senhor Jesus estejam ali cuidando e na direção daquilo que realmente elas precisam. Eu falo elas, mas eu me incluo também nessa situação, né? E escute o que diz também no versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Ou seja, o mundo lhes oferece ouro, oferece bens, oferece entretenimentos e tantas coisas. E depois que ele faz isso, né, depois que as situações desse mundo enganam e seduzem e atraem o homem, elas também vão tirando a paz, a tranquilidade, né? Pois suas preocupações com os bens que ele conquistou vai sendo uma situação que vai deixando aos olhos daqueles que não têm a vontade de tirar-lhes. E eles pensam, eu acredito assim:
eu posso ser, né, roubado, pode vir um ladrão, levar os meus bens, e a pessoa chega num ponto que eu acredito que ela nem consegue dormir direito pensando nisso. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, ele deixou para nós um jugo suave, um fardo leve de carregar e não um fardo pesado, porque muitos se sobrecarregam tanto. Essa é a pergunta que eu faço, né? Todos nós temos compromissos para pagar. Temos, né, contas, temos tantas coisas do qual podemos ficar realmente ansiosos para pagar. Mas o Pai, ele nos fortalece e suaviza o nosso fardo, como eu falei. Obedecer é muito importante, pois muitos consideram a obediência uma prova de amor. Quando nós ouvimos e obedecemos, com certeza nós nos sentimos melhor. Quantas vezes os nossos pais, eles falavam: olha filho, estude, olha filha, estude, esse é o caminho para que você tenha um bom emprego, tenha um bom salário, consiga estar de maneira estável, pagando seus compromissos, né? Eu falo isso porque quando eu tinha 14 para 15 anos, meus tios sempre falavam: nunca deixe de estudar. E o que acontecia, irmãos? Uma coisa foi certa, eu ouvi e obedeci até um certo tempo. Mas aí veio o quê? A necessidade de ter um salário, de ajudar a minha mãe dentro de casa, né? Ajudar na alimentação, ajudar a pagar as contas. E eu padeci um pouquinho, eu sofri um pouco, mas em algum momento eu percebi que se eu não estudasse, não obedecesse, ouvisse aquela voz dos meus tios, eu ficaria numa situação muito mais difícil hoje. Mas quando eu entendi que Jesus Cristo, em Mateus 6, 33 e 34, falou assim, olha: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui ele falava de coisas materiais, né? Se eu e você buscarmos as coisas do alto, as outras elas serão consequência e tudo ficará melhor para nós. Então, quando eu entendi que obedecer a Jesus Cristo e entendi que buscar aquilo que vem do alto era muito melhor, com certeza hoje as situações que eu passo, as condições que eu tenho, são consequências daquilo que o Pai trabalhou no meu coração. E o que você deve fazer é deixar que Jesus também trabalhe no seu coração. Olha só a proposta que Jesus fez àquele jovem rico, né? Em Mateus 19, dos 16 até o 23, fala assim: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse-lhe: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E o principal está aqui, irmão, no versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então vocês entendem aqui
quando nós almejamos a riqueza, sermos ricos, nós esquecemos daquilo que o Pai, ele escolhe para nós, né? Que é servi-lo, segui-lo, guardar o nosso coração, porque é aí onde ele vai observar a obediência dos seus mandamentos. Então, aquele jovem rapaz, para ele fazia tudo, né? Mas na hora de vender os seus bens, dividir com os pobres e seguir a Cristo, ele não conseguiu. Então, para ele era muito mais importante estar com os bens materiais ali ao seu dispor do que dividir com aqueles de que realmente precisam. Até quando, né? Muitos estarão buscando riquezas que os farão deixar a vida eterna em segundo plano? Essa é uma pergunta que somente você pode responder. Neste momento, eu confesso que sou impulsionada a ler com vocês mais uma passagem que está em Mateus 6, do 19 até o 21. Vamos lá. O que fala Mateus 6, do 19 ao 21? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Então, aonde estiver o seu coração, é onde estará, né, o seu tesouro. Se ele estiver voltada para as questões espirituais, aquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você, é aí que nós seremos ricos, na glória, com Ele, né? Amando e buscando ser obediente à sua palavra de amor. E como o tema nos fala, nós viemos sem nada, então nós não levaremos nada. Eu fico observando muitas vezes quando uma pessoa tem muitos bens assim, ou tem uma propriedade, tem alguma coisa, quando ele vai, né? Às vezes nem foi, como diz assim muitos, nem esfriou, né? No direito, no caixão ali, os filhos já estão brigando pelo que ele tem. Então ele lutou tanto, conseguiu juntar bens, propriedades e ficou para quem? Ficou para os filhos estarem brigando por aquilo que ele deixou. Então, que nós tenhamos a consciência de buscar aquilo que vem do alto. E para concluir, eu quero ler com vocês em Timóteo, 1 Timóteo 6, do 8 e 10, que é o fechamento, né, dos versículos base dessa leitura. Lembrando que o nosso texto base foi em 1 Timóteo 6, do 7 até o 10. E agora eu vou ler com vocês o 8 e o 10. Timóteo 6, 8 e 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E foi o que aconteceu. Quando Paulo orientou aquele povo que estava mais preocupado em buscar situações financeiras para suprir suas necessidades materiais de forma além daquela que o Senhor pode nos ajudar, ele logo falou para aquele povo, né? E é uma orientação para nós também. Portanto, cada um de vocês saibam que a nossa passagem aqui ela é breve. Não pense que acumular riquezas, brigar por bens materiais, seja ele de qual espécie for, nos fará entrar no reino dos céus. Pois todos esses bens materiais, eles ficarão aqui. Lembram o que Jesus disse ao jovem rico? Se queres ser perfeito, vai,
Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis para as pessoas que estão bem financeiramente, para as pessoas que estão conquistando, né, vários títulos, várias situações de forma material, deixar e seguir a Jesus. Eu contemplo hoje e louvo ao Senhor que muitas vezes nós deixamos aquilo que o Senhor preparou para nós de lado. Mas nós precisamos ter o comportamento, a atitude de estarmos na presença do Senhor, fazendo o de melhor para Cristo. O melhor tem que ser para Ele. Amém, meus queridos? Essa é a nossa mensagem de hoje. Então, nada trouxemos para este mundo, portanto, dele também não levaremos nada. Eu gostaria de deixar uma dinâmica aqui bem legal. Eu estava estudando, né, essa mensagem e o Senhor colocou no meu coração essa dinâmica. Ela é assim, ó. Eu gostaria que vocês levantassem a cabeça de vocês para o alto, né? Levantasse o pescoço e desse um giro de 360 graus, ou seja, uma rodada, né? Eu sei que alguns podem ficar tonto assim, mas faça devagar, não faça com pressa. Levante a cabeça, dê um giro com o olho aberto de 360 graus, tente olhar ao seu redor. E depois vocês façam isso com a cabeça, com os olhos olhando para o chão. Olhe para o chão e também dê um giro de 360 graus. Você vai chegar numa conclusão. O que você enxergou mais? O que você viu mais? Quando você estava olhando para cima ou quando você estava olhando para o chão? Então, isso aí você vai chegar à sua própria conclusão. Se não tiver como me falar, uma coisa eu confesso para vocês. Mais é o que nós conseguimos contemplar quando olhamos para cima do que o que nós olhamos para baixo. Então, que cada um de nós olhemos para o alto, para Cristo, que o que Ele tem para mim e para você é o melhor a ser ofertado para nós. Amém, queridos? Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Jesus. Oh, Senhor, como é difícil, Pai, deixar algumas situações materiais, deixar os bens, deixar riquezas, deixar aquilo que é muito agradável à nossa carne e seguirmos, Pai, somente num plano espiritual, porque muitos acreditam que é pouco, mas eu confesso, Senhor, através da oração neste momento, que em nome de Jesus, a cada ouvinte neste momento, Senhor, dessa mensagem, entenda que o Teu Espírito Santo, Ele coloca vontades espirituais na vida de cada um. Vontades que façam eles enxergarem que olhando para o alto, aonde nenhum ladrão roubará esse tesouro espiritual, que ele entenda que somente através da busca do que está no reino preparado para nós de forma para a vida eterna, é muito melhor do que o que está aqui, Senhor, nessa terra. Mas que não é pecado, Senhor, que eles também tenham, Jesus, uma vida estabilizada, uma vida, Senhor, onde eles consigam pagar seus compromissos, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eles entendam que isso é consequência da busca espiritual. E o Senhor, Pai, a cada dia torna o nosso jugo suave e torna o nosso fardo leve de carregar, quando entendemos que buscando no Senhor, todas as outras coisas será suprida, Pai. Que, como diz a Tua palavra, tendo o que nos vestir, Pai, e o que nos alimentar, estejamos com isso contentes. E que em nome de Jesus, Pai,
cada um dos teus filhos neste final de semana, Pai. Entenda, Deus, que o Senhor está cuidando deles e o Senhor está guardando eles, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.